Chega de ficar calada. Olá, pessoal. Eu sou Angélica Paulino. Estamos aqui em mais um programa, o podcast Elas Pode Mais. Estou com uma convidada muito especial, Kathleen Rodrigues. Kathleen Rodrigues, 29 anos, mãe de 3 filhos, estudante de Direito, parabéns, Kathleen, coordenadora do Movimento por Moradia, ex-conselheira tutelar por 6 anos. E eu acrescentei aqui, Kathleen, sem a tua permissão e já pedindo a tua permissão agora, filha de Cida Rodrigues. Isso não podia falar. Não, claro que não, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Nós vamos falar sobre esse tema extremamente importante que é a moradia. Ou melhor, falta de, né, Kathleen? Kathleen, muito obrigada. Oi, Angélica. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui, né? Para mim é muito importante, você sabe, né? Falar sobre esse tema da moradia, que a gente vem lutando há muito tempo, né? Extremamente aqui na cidade, né? Que necessita muito. E é um foco onde muitas pessoas precisam, porque é aquilo. Se você não tem a moradia, você não tem nada. Né? Não tem dignidade, né, Kathleen? Não tem dignidade, porque é a mesma coisa, por exemplo, você vem de um hospital, você está internado, você recebeu alta, para onde você quer voltar? Você trabalhou o dia inteiro, para onde você vai voltar? Para casa. Exato. Você está estudando, para qualquer lugar que você saiu, você quer retornar para sua casa. E quando a gente não tem casa, a gente não tem dignidade, porque quando você não tem endereço, até para você arrumar um trabalho, você precisa de um comprovante de endereço. Como é que você vai arrumar um emprego? Então, Exatamente. Você não tem emprego, você não tem dignidade, você não tem nada. Exatamente. E antes da gente entrar nessa pauta interessantíssima, e era uma vontade pessoal minha te trazer aqui, porque eu te conheci num momento de euforia, no sentido de luta por justiça social. Sim. Te conheci nesse momento, e a gente vai chegar... Qual é esse momento, né, que eu te conheci, que eu já pensei... Eu ainda falava com um amigo meu que estava comigo. Essa guria, se ela fizer direito, ela vai dar uma excelente advogada. E você é estudante de direito, por isso que eu te parabenizei logo de início. Antes da gente entrar em qualquer pauta, quem é Kathleen? Como que a Kathleen chegou onde chegou? Como que a Kathleen se envolveu nesse movimento por moradia? Se apresenta, por favor, Kathleen. Tá. Kathleen, eu acho que eu sou uma pessoa... Eu me considero uma pessoa humilde que luta por justiça, né? Na minha infância, a minha infância foi muito triste, né? Eu não gosto de colocar muito isso para não falar que está se vitimizando, porque a vida não me ensinou dessa forma. A Kathleen, sem a Cida, eu não seria nada. Então, eu acho que para falar da Kathleen, eu deveria falar da Cida A primeiro. Cida é tua mãe. A Cida é Cida minha mãe. Rodrigues. Isso, é um exemplo de mulher, sabe? Uma mulher batalhadora, guerreira, que se não fosse ela, hoje eu não estaria. Se ela não tivesse me ensinado esse caminho da luta, da justiça, eu acredito que hoje eu não estaria seguindo esse caminho, de tentar trazer justiça para aqueles que mais necessitam, aqueles que não conhecem seu direito. Então, assim, eu fui criada por uma mulher... mãe solteira, mãe de 10 crianças, né? 10 crianças. 10 filhos, eu tenho 10 irmãos. Além da gente, dos meus irmãos, minha mãe criou meus tios. Então, minha mãe, a história de vida dela, eu gostaria que um dia, isso não vai acontecer, né? Mas ela que deveria estar aqui hoje para contar um pouco da história dela, porque a história dela de vida é muito linda, porque ela foi uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, criou seus 10 filhos, criou, acho que se eu não me engano, 8 irmãos, teve que trabalhar muito cedo, ela não estudou, ela não terminou os estudos, só que ela trilhou um caminho que foi o caminho da luta, Sim. que foi o que socorreu a gente quando a gente precisou. Então, assim, para a gente ter chegado no movimento foi através dela. Ela acordou, a gente morava aqui no município de Itaquá mesmo, ela acordou diante das dificuldades que a gente estava passando e falou, eu não quero mais que meus filhos passem por isso. Então, a gente saiu da cidade e fomos procurar abrigo em outro lugar, porque a nossa casa dava enchente. Isso em Itaquá? Isso em Itaquá. A gente tem a casa da minha mãe até hoje lá, hoje já não dá mais enchente, né, mas... ela acordou para a vida e falou, não quero mais meus filhos passando esse sofrimento. Então, ela catou a gente, levou para a cidade e a gente passou bastante perrengue lá também, né? Porque a gente não tinha para onde ir, a gente saiu da enchente para ir para a rua, praticamente. E aí foi onde ela foi buscar alternativas para que a gente não sofresse mais. Foi onde a gente encontrou o movimento. Saiu da enchente, só para entender, saiu da enchente com 10 crianças e mais os agregados para ir para a rua. Isso, para ir para a rua. Porque assim, se a gente ficasse ali, a gente morria, porque a água ela batia aqui na gente. Criança, a água batia aqui. Então, como era 2 andares, ela pedia às vezes pra gente subir para cima. A gente, como era mais velha, eu e minha irmã, que é a Ingrid, a gente ficava ajudando ela.
E as crianças a gente tentava socorrer. E toda vez que chovia, podia ser um pingo de chuva, a água enchia, porque tinha um esgoto dentro do nosso quintal. Então, tem um rio atrás, um córrego que passa, até hoje existe esse córrego, que é o córrego Três Pontos. Então, toda vez que chovia, a gente morava atrás do córrego, a água entrava. E isso tudo em Itaquá. Isso tudo em Itaquá. E o poder público de Itaquá? Não aparecia, a gente só via o poder público em época de eleição, que aí eles traziam pra gente um colchão e uma cesta básica. Isso raramente, não era sempre que chovia, era quando dava tragédia mesmo, que todo mundo perdia tudo, aí o poder público aparecia, principalmente na época de eleição. Caso contrário, a gente não tinha suporte. Infelizmente, isso é de praxe, né? O ano que vem, eleição, já estão começando a se manifestar, né? E a gente está percebendo esse movimento na cidade, né? Tem essa história, né, da Cida, que pegou as 10 crianças, vocês foram morar na rua, e daí quem é que auxiliou vocês? Como é que vocês... Porque hoje vocês são bem instalados. Sim, graças a Deus. A Cida Rodrigues, e eu admiro por tudo que você fala, e o seu irmão também fala, o Wendel, são os dois que eu conheço, falta conhecer 8, né? Mas ela deixou um legado muito bonito, né? Sim. Porque eu vejo a luta de vocês também para ter o mesmo direito que hoje vocês têm, né? Hoje vocês estão instalados, você é mãe de 3 filhos, você é estudante de direito, né? Mas para poder chegar até onde vocês chegaram, não foi fácil, né, Kathleen? Não foi fácil. Quando a gente saiu daqui de Itaquá, que a gente foi para a cidade, a gente foi morar numa casa ocupada, que foi lá na Doutor Arnaldo. Não, na verdade foi em Pinheiros, na Cardeal Cor Verde. Hoje já não existe mais o prédio, foi demolido. A gente ocupou junto com algumas famílias lá de Pinheiros, ficamos morando lá mais ou menos 1 ano, e aí como teve a reintegração de posse, a gente não entendia dos direitos da gente, a gente foi entender depois que todo mundo tem direito à posse, desde que o proprietário tem direito à propriedade dele, desde que ele cumprisse a função social, né, que a gente vai chegar nesse ponto. Sim. E aí a gente, sem entender nada, não tinha advogado, não tinha nada, fomos reintegrados, voltamos para a rua novamente. E aí o meu tio morava nessa rua também, na Avenida Cardeal Cor Verde, e lá tinha um prédio que tinha um porão. O porão estava cheio de entulho. E aí a única alternativa que ele deu pra gente, ou vocês saem da rua, porque a gente tinha sido despejado, ou vocês vêm pro porão. Só que tinha muito entulho, Angélica. Era um espaço desse, maior que esse, com entulho até o teto. E aí a minha mãe falou, não, eu vou catar meus filhos, eu vou tirar da rua. Não, a gente não vai ficar na rua. Aí limpamos o porão, tudo bonitinho, e ficamos lá. Só que não tinha ventilação. A gente não conseguia respirar, porque era um porão lá embaixo. E aí a gente morou lá mais ou menos 1 mês, e aí minha mãe falou, não, aqui não dá para meus filhos ficar. E a gente encontrou uma casa que estava abandonada lá na Doutor Arnaldo, que era em frente ao cemitério lá das clínicas que tem lá próximo. E aí a gente ocupou essa casa. E aí a gente não tinha nada, não tinha fogão, não tinha nada. E minha mãe falou, ó, pra minha irmã mais velha, que é a Ingrid, você fica aqui tomando conta dos seus irmãos, o Wendel era de colo na época. E eu vou sair com as meninas para ver se a gente arruma alguma coisa para comer. Aí a gente saiu cedo, quando a gente voltou era 6 horas da noite. Quando a gente chegou, minha irmã estava para fora, com meus irmãos tudo na rua, as caixas de roupa, o que a gente tinha estava tudo na rua. Entrou uns camaradas lá, que a gente não sabe quem era, a gente também não entendia na época, com um pedaço de pau, e falou para minha irmã, você sai agora, ou eu vou fazer o que tem que fazer. E a minha irmã tinha o quê? Na época, acho que 12, 13 anos, ela foi e saiu. Proteger os mais novos. E saiu. Quando a gente chegou, aquele desespero, para onde a gente vai de novo? Estamos na rua novamente. Meu Deus do céu. E aí, que história, Kathleen. Acho que foi uma coisa de Deus, assim, eu não sei se eu posso falar isso, mas Pode, fica à vontade. Policial civil, né, com o carro da Polícia Civil, e perguntou o que estava acontecendo, minha mãe explicou, falou que a gente ali viu aquele monte de criança, que era muita criança, além da gente tinha mais 2 tias minhas que moravam com a gente, que era a Bebê e a Lili. E aí ele falou, ó, eu não posso fazer isso, mas é a única pessoa que eu falo que é polícia na área deles, eu não estou aqui para julgar, mas que agiu com justiça naquele momento foi eles. E ele falou, ó, tem uma casa ali no Pacaembu que está abandonada há muito tempo, não é o meu papel fazer isso, mas eu vou ajudar vocês. Ele colocou a gente dentro da viatura, comprou uma pizza que ele viu que a gente estava com fome e levou a gente até a casa. Meu Deus, é de doer. É de doer. Eu tô me segurando aqui para não gaguejar mais do que eu já gaguejo naturalmente. Porque a gente vê uma criança sem ter onde morar. É triste. Não ter onde se abrigar, não ter o que comer. Dói muito. E eu acredito que você, relembrando tudo isso, deva doer mais ainda. Porque você tem 3 crianças. Eu tenho 3. Né, Kathleen? E que, graças a Deus, não precisaram passar por isso. Sim. Né?
A minha luta maior, Angélica, assim, que minha mãe me ensinou, a partir do momento que eu engravidei, que eu falei, eu tenho um filho agora, é a luta que minha mãe fez. Meu filho não pode passar por isso. Então, a minha luta era ter minha casa, porque assim, eu penso assim, a gente deixando pelo menos uma casa, eles não vão passar humilhação, tendo que morar de favor na casa de um, ser despejado porque não tem o dinheiro do aluguel, sabe? Então, assim, eu acho que o essencial que a gente tem que ter na vida é pelo menos um teto. A gente tendo teto, a gente consegue tudo. Sim. E como que você vê agora essa notícia do IBGE, essa última, que saiu com 11 milhões, mais de 11 milhões de casas e apartamentos vazios no país? Isso é o dobro das pessoas que vivem. Exatamente, é o dobro de famílias que estão na rua. Porque quando a pandemia, não é uma pessoa que vive na rua, é família. A família toda foi para a rua. Como a história de vocês. Essa história, ela se repete. E daí a gente recebe uma notícia que é uma facada nas costas da gente. Mais de 11 milhões de casas vazias. Que é o dobro de pessoas que estão na rua. Como é que você vê essa notícia, Kathleen? Eu acho que é uma situação que o poder público deveria tomar um posicionamento sobre isso, Angélica, porque assim, o número de pessoas em situação de rua, de famílias, né, que nem você disse, não é nem pessoas, são famílias em situação de rua, está crescendo muito, cresceu muito depois da pandemia. Já existia um número bem grande, porém ele aumentou mais devido à pandemia. Por quê? Porque as pessoas perderam seus empregos, não tinha para onde ir, então assim, se eu não tenho casa, eu vou acabar indo para a rua. Então, assim, cresceu muito e, assim, o poder público que deveria tomar um posicionamento e falar como que eu resolvo o problema da habitação. Existem, que nem você falou, 11 milhões de imóveis abandonados por aí, porque é abandonado, porque se o proprietário ele não aluga, ele não vende, ele não dá uma função social para aquilo, por que está mantendo fechado? É a famosa especulação imobiliária. Sim. Eu penso dessa forma. Sim. Então, assim, qual seria o papel do poder público? São imóveis que são particulares? Desapropria, coloca as famílias para morar. Então, assim, existe o programa Minha Casa Minha Vida que não atende todo mundo, porque, assim, em vários municípios tem essa situação, não é só no município de São Paulo, eu não sei se isso fala do Brasil inteiro, mas, assim, esse número eu acredito que ainda não está concreto, porque existem muitas pessoas nessa necessidade, e eu acho que o que está faltando é vontade do poder público de ajudar essas famílias. Porque, assim, eu não sei o que está acontecendo, mas parece que eles estão querendo que as pessoas sofram mesmo. E isso não é o senso de justiça. Porque, assim, se eu estou no poder, qual que é o meu papel? Ajudar o povo. Não é? Eu tenho a impressão que isso é um programa de governo, né? Acabar com pobre e velho. Acabar, exterminar, morrer. Sim. A gente viu os negacionistas negando a vacina na época da Covid. Pois é. Morreram milhares de pessoas porque não tinha uma vacina. Uma vacina que o SUS produz, é de graça. E morreram mais de 700 mil pessoas por falta de vacina. Né? E a questão da moradia. Também, deixa o sem-teto, uma hora ele não vai sobreviver, não consegue sobreviver aos intempéries Não sobrevive, porque porque assim, a mídia ela não mostra muito quando morre uma pessoa em situação de rua. Eles tentam abafar, mas assim, ocorre muito, Angélica. Muitas pessoas morrem de frio, morrem de fome na rua, as crianças... Tem pessoas com doenças por falta de atendimento. Morrem atropeladas porque você está na rua. Sim. Então, assim, tem gente... Se você olhar os viadutos por aí, debaixo dos viadutos está lotado de barraca. Sem contar os maldosos, né? Que vão lá e colocam fogo na pessoa que está dormindo sempre, na rua, né? Kathleen, eu te conheci num momento, assim, muito delicado. Em Itaquá, nós tínhamos um lugar ocioso por 20 anos. Sim. Eu conheci, na minha época de criança, era Caplast. Aí mudou o nome para Capaz. Eu não consigo falar até hoje. Para mim, a Caplast ficou, né? E a Caplast era uma fábrica que deu emprego para muitos moradores ali da região do Monte Belo, de Itaquá e da região. Sim. Eu lembro que na época que eles iam começar a trabalhar, parava o ônibus ali naquela parada de ônibus na frente ali, e desciam, o ônibus vinha cheio de São Paulo, ou de Suzano, de Poá, e parava ali e o ônibus ficava vazio, porque desciam todos ali para ir para Caplast trabalhar. E no final do dia era a mesma coisa, lotava os ônibus para ir embora. Então, alimentou muitas famílias essa fábrica. E de uma hora para outra acabou, faliu e deixaram abandonado e ficou abandonado por 20 anos.
E eu fiquei sabendo de muitas pessoas que foram mortas ali, muitas que foram assaltadas ali na redondeza, porque era um lugar escuro, um lugar... Você sabe quanto a metragem do terreno ali é grande, né? 42 mil metros quadrados. 42 mil metros. E daí, um dia, eu olhando o meu Face, aí eu vejo fotos de crianças sentadas lá dentro, lugar limpinho, as crianças brincando, famílias ali em volta. O que está acontecendo lá na Caplast? Aí eu fiquei sabendo que era uma ocupação. Aí um dia a GCM, por ordem do prefeito, resolveu aparecer uma semana depois, se não me engano. Né? Uma semana depois que vocês ocuparam ali. Começou com quantas famílias ali a ocupação? 30 famílias. 30 famílias, né? Então, logo uma semana depois da ocupação, eu fiquei sabendo, a GCM está querendo tirar as famílias de lá com cacetete na mão. Está querendo bater nas crianças, está expulsando o pessoal. E me ligaram, vai lá, e aí foi ali que eu te conheci. Conta como foi essa ocupação, como começou. Conta a história para nós, Kathleen, por favor. É assim, a gente organiza os trabalhadores, né, para lutar pelos direitos deles. Você participa de um movimento? Isso, eu participo do movimento, que é ligado à Frente de Luta por Moradia. Hoje o nome do nosso movimento é Movimento Cida Rodrigues, né, que é em homenagem à minha mãe, porque ela que... né, instruiu a gente a chegar nessa luta. Então, assim, a gente organizava os trabalhadores. Na época, a gente só entregava cesta básica. Na época da pandemia mesmo, a gente entregou 5 mil cesta básica, ali na região de Itaquá mesmo. Sim. Jardim do Carmo, Monte Belo, toda a região ali próxima, a gente entregava cesta básica. Porém, Angélica, a gente começou a ver que aquilo não era o suficiente. As pessoas começavam a chegar na gente e falar, não tenho condições de mais de pagar o meu aluguel. Eu vou ir para a rua, vou ser despejada, eu não tenho dinheiro. Então, assim, era constante a gente ouvir essa história. Sim. Então, a gente decidiu fazer o quê? Vamos juntar os trabalhadores, que está sem condição de pagar o aluguel, que está vivendo em situação de rua, né? E vamos ocupar uma área que esteja abandonada. E aí, onde veio a Caplast. A minha mãe já tinha ocupado a Caplast uma vez. Já? Já, ela tinha ocupado a Caplast. Era o sonho dela ocupar a Caplast, porque ali ela visou que ali poderia ser moradia social para todos. E aí a gente falou, minha mãe saiu, porque ela ocupou, as famílias, era muita poucas famílias. 42 mil metros quadrados. E aí minha mãe ocupou com essas famílias, só que acabou não dando certo, porque era muita pouca gente, era muito entulho, muita sujeira. Minha mãe acabou saindo junto com as famílias. E aí continuou essas famílias nessa mesma situação. Então a gente se reuniu, eu e meu irmão Wendel, né? Ele não está presente aqui, mas não posso esquecer dele, que ele é o meu parceiro de luta. Claro. E aí a gente decidiu fazer a ocupação da Caplast. A gente ocupou... Eu não me recordo exatamente o dia que a gente ocupou agora, Angélica, mas passou uma semana, conforme você disse, a gente começou a se movimentar lá dentro, começamos a limpar. Quando viram a gente limpando, foi onde a polícia veio. E aí, meu irmão estava lá, tinha ido para casa tomar banho, porque eu não morava lá, porém eu passava o período todo lá dentro para poder organizar a luta, né? E aí eu recebi uma ligação do meu irmão. Eu estava no chuveiro e aí ele ligou e não falou nada, e eu ouvindo. E aí o policial falando que era pra ele sair, que ele estava preso. Era policial PM? Não, a GCM. GCM, que eu também não entendi. Que GCM não é policial, isso, né? Deixa claro isso aqui. Isso. E aí a GCM pedindo pra sair, eu saí correndo. Quando eu cheguei pra entrar, ele já me sabia quem eu era. Kathleen, você não vai entrar. E fizeram uma barricada. Eu falei, não, eu vou entrar. Já sabiam quem você era, já te conheciam. Lá na frente, na entrada, onde tem a cabine, eles falaram, Kathleen, você não vai entrar. Eu falei, eu vou entrar sim. Eu vou entrar sim, porque as pessoas que estavam lá, a maioria eram leigas, não entendiam do direito delas. Sim. Que aquilo que elas estavam fazendo não era cometer um crime, era tentar sobreviver. Era ter um local de moradia para poder colocar a família deles. E aí eles falaram, você não vai entrar? Eu falei, vou entrar. Passei por debaixo da mão de um, da mão de outro e fui passando. Eles tentando me pegar e eu fui até eu entrei. Quando eu entrei, eu vi aquele monte de cachorro, um monte de GCM com um monte de bomba na mão. Coisa desnecessária, sabe? Porque, assim, era trabalhador que estava ali dentro, não era traficante, não era bandido. E tinha muitas crianças, né? E tinha muitas crianças. E aí ele falou que eu não poderia entrar, meu irmão ficou pra dentro, eu falei, não, eu vou entrar sim, vou entrar, abre a porta, o Wendel. Entrei, e aí eles dando voz de prisão pro Wendel. O delegado, o que eu queria deixar frisado aqui também, que tanto o Tarento quanto o delegado, nós fizemos campanha para ele, Angélica.
Fizemos campanha para ele na época de Eles eleição. foram candidatos a quê? Itaquaque, nessa eleição que ele foram ganhou. candidatos a vereador? Não, a prefeito. A gente fez a campanha dele, porque assim, procurou uma pessoa, a gente não tinha ninguém para apoiar, a gente fazia a nossa luta normal. Sim. E aí pediram pra gente apoiar o prefeito, tal, a gente foi, fizemos uma reunião, eu tenho essas imagens, eu não tenho agora aqui, mas eu ainda tenho essas imagens, chamada de vídeo, foi lá na casa do Luciano, lá na Atibaia, né? Fizemos na Marcelina uma reunião com mais de 200 pessoas para poder apresentar ao prefeito o projeto dele. Junto com eles, com esses dois nomes que você citou, que é o Tarento e o delegado. Fizeram campanha pro atual prefeito. O atual prefeito. Ah, tá, entendi. E aí, quando ele fez uma chamada de vídeo, ele estava em Brasília, aí ele deu voz de prisão pro Endo. A gente em live, o policial falou, o prefeito quer falar com vocês. Eu tava lá e eu vi essa Isso. Aí em live ele falou, nem conheço vocês. A gente falou, não, prefeito, essas famílias são as famílias que fizeram campanha para vocês, que participou da sua reunião, que batalhou para você chegar até onde você está. Você tá preso. De Brasília, ele dando voz de chamada de vídeo, ele deu voz de prisão pro Endo. E aí eu não entendi na hora, eu falei, ou ele é prefeito ou ele é delegado, porque ele não é mais delegado, né? Ele tá então, licenciado. Ele não pode dar voz de prisão. Você tá preso, pode prender ele. Aí foi onde a gente falou, não, a gente tem... você não lembra da gente? Ele falou, não, nem lembro, nem sei quem são vocês. Aí a menina tinha o vídeo da reunião, na hora que pôs o vídeo, na hora ele desligou a live. Porque, assim, a gente não somos mentirosos, a gente não tá ali só porque a gente queria ocupar. É a necessidade do povo, sabe? E aí, mulher grávida, eles oprimindo. Não deu você sabe que lá é quente, né? Você viu a quentura que é lá. As crianças ficaram proibidas de sair e de entrar. A gente ficou em cárcere privado das 9 da manhã, Angélica, até 7 horas da noite. Em cárcere privado. Com os cachorros rondando. Retiraram os móveis que estavam nos dormitórios, que na época era coletivo, porque a gente não tinha se organizado ainda. Retiraram os móveis, geladeira, fogão, retiraram tudo. E os cachorros e aqueles homens com aquele monte de bomba. Parecia um cenário de filme, de guerra. Foi horrível. Foi horrível. E tem eu digo imagens... que foi porque eu estava lá, eu presenciei. E tem as imagens também que você lembra do Caldeira também, agredindo adolescente. Agrediu uma adolescente de 16 anos que morava lá. E você viu o desespero das pessoas. As pessoas não estavam ali cometendo um crime, elas estavam ali tentando resguardar o direito delas de ter a moradia. Eu lembro que tinha o secretário de Segurança Pública, tinha a então secretária de habitação, e tinha uma outra secretária também, na época, hoje ela não é mais secretária, não era do Conselho Tutelar. Não, o pessoal do Conselho Tutelar estava lá para tomar as crianças. Eles queriam retirar as crianças para a polícia prender os adultos, porque esse não é o papel do Conselho Tutelar. O papel do Conselho Tutelar era garantir o direito da criança e do adolescente. Tá, o Conselho Tutelar foi lá para retirar as crianças sem autorização das mães, dos pais, dos responsáveis, para que a GCM entrasse. Isso. E prendesse, porque isso foi o que foi dito, é para prender todo mundo. Então, assim, o Conselho Tutelar foi lá e falou. Teve uma mãe também que participou lá na hora e ela já, como a gente fazia a reunião, a gente sempre colocava o direito. O direito de vocês é esse. Vocês têm que batalhar para vocês conquistar. Então, assim, quando a conselheira chegou e falou, eu vou retirar as crianças, elas vão para um abrigo, aí na hora eu não consegui pensar, mas depois eu imaginei que abrigo. Porque aqui na cidade a gente temos uma casa de conselho, né? Que no caso que atende, se eu não me engano, 40, 50 crianças. Aí iria retirar as crianças para mandar para onde? Mas assim, as crianças estavam sob a responsabilidade dos seus responsáveis, estavam se alimentando, até porque na Caplas tinha 5 refeições, vocês lembram, né? Sim. São 5 refeições, coisas que as crianças não tinham na rua. As crianças estavam matriculadas na escola, só não tinham onde morar. Mas assim, eu lembro que chegou um horário lá, um determinado horário, as crianças estavam chegando da escola. Isso. Porque elas estavam... Que é uma exigência do movimento, né? Sim. Existiam algumas regras lá dentro, tem né? umas regras. O movimento, a gente tem um regulamento que a gente segue, né? Em todas as ocupações. 5 refeições diárias. São 5 refeições por dia. Sim. Tá? Proibido agressão contra a mulher ou qualquer outra pessoa. Proibido agressão contra a criança. Proibido tráfico dentro das ocupações. Proibido furto, roubo. Isso são regras de bom convívio das pessoas e também para o movimento, porque assim, a nossa luta são com trabalhadores. Então a gente tem que lutar para que as pessoas consigam melhorar de vida. Não que a gente faça daquilo uma bagunça, e o município já acusava a gente, tanto é que quando foi enquadrado numa quadrilha do Pix. Eu não sei se você ficou sabendo disso. Não fiquei sabendo. É assim que nós estávamos na Caplas lá, ele foi intimado. A gente achou que era sobre o movimento, né? Sim. Como o processo estava no nome dele, tá ainda, né? Ele foi até a delegacia. Quando chegou lá, já tinha até a vítima para reconhecer ele. A sorte, Angélica, que ele era gordo e baixo.
Porque a pessoa que estava lá foi identificar um rapaz negro, alto e magro. Ah, claro, tem que ser negro, né? Tem que ser negro. Se ele fosse branco, não estaria ali. Sim. E aí, a sorte que o movimento mandou 2 advogados para ele, né? Porque senão ele teria sido preso na quadrilha do Pix. Sendo que é um menino que nunca fez mal para ninguém, sempre fez o papel do Estado. Trabalha, é estudante, Sim. E aí, mas é preto, né? mas assim, isso era o porquê? Porque assim, querendo ou não, Angélica, ali a gente organizou os trabalhadores, até onde a gente conseguiu, a gente organizou. Então, aquilo que a gente falava, gente, é para fazer assim, as pessoas faziam. Então, assim, na cabeça, eu acho, acredito, do prefeito, não sei se eu posso estar falando isso aqui, mas assim, eu tirando eles, eu tiro o povo de lá. Mas qual é a necessidade de ter a terra abandonada, a terra daquele jeito? 20 anos. 20 anos, 20 anos, ninguém fez nada. Aí a gente vai falar da questão social, né? Do uso social da terra. O que quer dizer isso, função social para a terra? É assim, é que nem falo, o proprietário ele tem direito à propriedade dele, desde que ele faça cumprir a função social, que isso está na Constituição. Alugar, vender, limpar. Lá tem escorpião, tem até hoje. Foi achado ossos lá dentro. A gente achou ossos humanos lá dentro. Lá era uma mini Cracolândia. Depois que nós entramos, nós não colocamos os usuários para fora. A gente falou, vocês vão ter que se enquadrar nas regras do movimento para vocês permanecer aqui dentro. Então já tinham pessoas lá dentro? Já tinha usuários de droga lá dentro. Que estavam morando lá também. Estavam morando lá dentro. E aí a gente, são famílias do mesmo jeito, está numa situação crítica de saúde, porque isso é saúde, questão de saúde também, a droga, né? E aí a gente conversou com eles. Alguns permaneceram com a gente durante 1 mês, 2 meses. Teve um rapaz também que a gente conseguiu retirar ele das drogas, né? Ele ficou lá ajudando a gente bastante tempo. Depois deu a recaída e ele voltou para as drogas. E a gente colocou para eles, vocês permanecem aqui desde que vocês cumpram as regras. Aqui dentro é proibido usar droga por conta das crianças. Tem criança aqui, tem mulher, não dá para vocês ficar usando droga aqui dentro. E até mesmo pessoas de fora entrando e saindo. Então a gente colocou a regra do movimento para que seja seguida. E eles acabaram não querendo concordar. Mas existe a nossa regra e a gente cumpre. Então, assim, função social é limpar, é cuidar, é zelar, é alugar, sabe? É dar uma função para aquilo. Sim. Aquilo não pode ficar abandonado. Porque, assim, morreu gente. A gente conheceu a Patrícia. A Patrícia, minha mãe ajudou muito ela. Era uma usuária também. Minha mãe tentou retirar ela das drogas de todo jeito, não deu certo. Depois a gente ficou sabendo da notícia que ela foi queimada dentro da cabine. Ela foi queimada viva dentro da cabine. Então, assim, muita gente morreu lá. Quando a gente achou a alçada humana lá, que a gente estava fazendo mutirão, que a gente fazia o mutirão da limpeza para poder organizar, limpar, e a gente encontrou o osso. Quando começou a cavar, encontramos mais. Dentro da alçada, a gente não sabia se era de um adulto ou se era de uma criança, porque tinha chinelo de criança, tinha camiseta de criança. Essa reportagem tem até hoje, que a Record foi lá e fez. Achamos arquinho de criança. Então, assim, quantas crianças não morreu ali dentro? Quantos adultos não morreu ali dentro? Quantas pessoas não foram estrupadas? Só que pro poder público estava tudo certinho, não, né? Tava tudo bem. Ninguém ia lá incomodar eles. As pessoas que estavam lá faziam o que queriam e ninguém mexia. Vocês foram lá dar uma função social para o lugar. Só para citar alguns itens da função social. Habitação, trabalho, lazer, mobilidade, educação, saúde, segurança, proteção, prestação de serviços, planejamento, preservação do patrimônio cultural e natural e sustentabilidade urbana. Sim. Então, essas são algumas funções da função social que não tinha, estava abandonado. Aí vocês entraram lá e eu vi, estava limpinho, tudo certinho, as crianças, as famílias, 5 refeições diárias. Quem é que tem 5 refeições diárias hoje? Mesmo uma família dentro de uma casa com o salário que se ganha, né? E lá vocês davam isso, né? Sim. Tinha isso, Tinha né? isso. Eram 5 refeições por dia. Como que a gente conseguia isso? Por meio de doação. Sim. Então, assim, quando a gente ocupou lá, no começo as pessoas ficaram meio achando que a gente... será que é bandido? Quem será que está ali dentro? E o preconceito? Como que vocês trabalharam com preconceito? Esse pessoal vagabundo que invadiu uma área, uma propriedade particular... Porque até em 20 anos ninguém falou nada. Não. Vocês entraram lá, são vagabundos. Sim. Né? Como é que vocês lidam com preconceito? Assim, foi mostrando para as pessoas que a gente não estava ali para fazer baderna. Então, assim, existia o regulamento, a gente convidava os vizinhos para entrar. Tinha vizinhos que ela via que a gente estava trabalhando. Então, assim, começamos a limpar, dar uma outra vida. Porque a gente tem foto do antes e do depois. Uhum. Então, assim, quando a gente entrou, era um matagal, era aqueles pinos de droga, era aquele monte de coisa feia, a roupa...
fezes. Depois a gente começou a limpar. Então, a população viu que a gente não estava ali para fazer baderna. Então, assim, começamos a limpar, começamos a conversar com os vizinhos, convidá-los para participar. Teve vocês também que levou cultura lá para dentro. Então, assim, eles viram que ali só tinham famílias. As crianças, a regra clara, as crianças aqui não podem ficar fora da escola. Então, as crianças começaram a estudar. Tivemos bastante preconceito com vaga lá naquela escola que é em frente. Porque o prefeito não autorizou dar vaga para ninguém. Não autorizou? Não. Foi uma briga. Mas ele não queria proteger as crianças? Foi uma briga, Angélica, para conseguir uma vaga lá dentro. Porque eles tinham um caderninho, aqueles caderninhos normal de criança para a escola. Era ali que eles colocavam o nome das crianças. Quando tiver vaga, eu te chamo. Eu falei, nada disso. As crianças estão sem o direito, estão sem a vaga escolar. Elas têm preferência. Vai ter que colocar, não, mas eu não posso colocar vocês aqui. Por que não? Porque vocês não têm comprovante de endereço. Falei, opa, me fala onde é que está dizendo que para uma criança ser matriculada, ela precisa ter um comprovante de endereço. E se ela morasse na rua? Vocês não iam fazer? Cigano não tem um comprovante de endereço. E por conta disso, você vai negligenciar o direito da criança? Porque é um direito da criança estar na escola. Sim. E assim, depois de muita briga, a gente conseguiu encaminhar as crianças. E hoje as crianças estudam lá até hoje, né? E então foi através disso, foi através da luta. A gente mostrando a organização, a limpeza, não poderia usar droga ali. Então assim, eles viram que a gente estava ali para morar mesmo. Não, eu não ouvi mais falar de assalto na Redondeza. Não tinha. Então assim, depois eles chamavam a gente e falaram, parabéns para vocês. Consegui me iluminar a rua também, que foi uma dificuldade. Você lembra quando batalhou muito para conseguir colocar iluminação lá, porque era uma escuridão. Então, quem clareou a rua foi nós. Então, através da ocupação, a gente conseguiu clarear a rua e acabou o assalto, as coisas, porque assim, a gente tinha porteiro, então ficava o porteiro ali organizando. Tinha uma pessoa que ficava ali na portaria, controlando a entrada e saída. Isso, então assim, qualquer coisa que acontecesse na rua, a gente avisava no grupo. Então, todo mundo descia para resolver. Era mulher, era homem. Opa, aqui não, aqui é uma ocupação, vamos respeitar. Porque, antigamente, eles roubavam a população e corriam lá para dentro. Sim, se escondia lá. Entendeu? Tudo então, escuro. Começou a acabar isso. Então, acabou bastante o número de assaltos ali. Estupro, muitas mulheres foram estrupadas ali. Não sei se você sabe dessas imagens. Tinha um corpo que foi jogado ali na rua. Tem uma foto até hoje. Meu Deus. Acho que em 2016, se eu não me engano. Mas, assim, foi através da luta, através da organização que a gente conseguiu vencer o preconceito. E eu entrei no site da prefeitura essa semana para trazer alguns dados, né? E ali consta 57 mil moradias irregulares. Moradias irregulares. Será que a Caplast está aqui? Ou a Caplast não existe, né? Aquele povo que mora ali, eu acho que não existe para o poder público, né? É assim, Angélica, aquelas famílias dali, se elas não tivessem enfrentado o município como a gente enfrentou, porque assim, a gente também, por mais que são trabalhadores, pessoas que não terminou o ensino médio, que não sabem ler, não sabem escrever, elas têm um direito, elas são pessoas, elas existem. E é o município que tem que fazer por elas. Direito constitucional. Sim, é um direito constitucional, direito à moradia para todos. Mas assim, que nem eu falo no meu caso, eu precisei sair do município onde eu nasci, eu cresci até uma certa idade, para poder conquistar e ter o direito à minha moradia. E o município, eles não atende as pessoas. Então, assim, eu não tenho muito o que falar sobre aqui, porque, assim, a política pública aqui não existe. CRAS na época, proibia a cesta básica. Cesta básica, um direito básico. Eu ia te perguntar isso. Quantas cestas básicas a prefeitura encaminhou lá? Nenhuma. E todas as famílias que foram no CRAS buscar o direito a ter, pelo menos o direito a um mês de cesta básica, foi negado. Eles não deram a cesta básica. Mas teve um Natal que a prefeitura pagou 3 milhões numas lâmpadas para iluminar a praça. A praça. E aí veio Papai Noel, e teve festa. Levaram alguma coisa lá para as crianças? Não, inclusive a mulher do prefeito, ela faz parte do... Como é o nome do programa? Fundo Social de Solidariedade. Nunca recebemos uma cesta básica. Nunca. Nunca. Eu falo nunca porque a gente tem isso com clareza. Nunca recebemos. E assim, o município começou a falar, o prefeito, na verdade, que as famílias que estavam ali não eram moradores de Itaquá. E todas que estão ali... Não, e eu ouvia falarem de você, de algumas pessoas que estavam ali, mas eles têm casa, o que eles estão fazendo ali? Mesmo. Explica essa situação. Sim, eu tenho casa, foi que nem eu expliquei a minha situação. Quando a gente saiu daqui do município, fomos para São Paulo procurar abrigo, porque foi o que a gente fez, buscar abrigo, porque aqui a gente não tinha oportunidade. A escola era horrível, não tinha um centro para deixar para as mães poderem trabalhar, deixar as crianças. Então, assim, a gente saiu da dificuldade da enchente, que a gente poderia ter morrido, né? Sim, tanto claro. de fome, porque a gente passava a necessidade, não era necessidade, era fome.
Então, assim, a gente saiu da situação daqui e fomos para lá. Então, assim, a gente encontrou o movimento lá e o movimento ensinou pra gente que aquilo era um direito da gente. Então, eu conquistei minha moradia através da luta. Eu morei muito tempo dentro das ocupações, morei no Prestes Maia hoje, que está sendo reformado para as famílias morarem. Morei em várias outras ocupações. Cheguei a morar na rua. Então, assim, o município me atendeu de acordo com os meus critérios. Foi o município, através do movimento. E, assim, eu tenho a minha casa. E não quer dizer, porque eu tenho a minha casa, que eu não vou lutar por justiça para outras pessoas, para aqueles que mais necessitam. Que foi o que eu fiz. Claro. Então, assim, se um dia eu fui atendida, por que não eu não posso fazer? Porque hoje o mundo, se cada um abraçasse uma causa, Angélica, você pode ter certeza que não melhoraria 100%, mas estaria melhor. Porque conhecimento de causa você tem, Kathleen. Você tem, o Wendel tem, outras pessoas que apoiam o movimento tem. Mas muita gente ali não tem. Eu conheci pessoas ali que não tinham documento. Não sabia ler. Exatamente. E dessas pessoas precisam de ajuda. Quem é que vai ajudar se você não vai lá dentro? Sim. Assim, a gente tivemos muito preconceito, mas a gente conseguiu vencer eles. Sabe por quê? Porque, assim, a gente tinha dentro da gente que aquilo que a gente estava fazendo era justiça. É justiça o que a gente está fazendo. Porque as pessoas têm que ter alimentação, elas têm que estudar, porque as crianças, a maioria, não estava na escola. Então, assim, a gente teve que exigir delas para permanecer básico, aqui dentro. Eles não tinham. Não tinha água e luz. Você lembra também do episódio que eles mandaram cortar água e luz? Sim. Eu tenho um episódio importante para falar, que é da dona Raimunda. Hoje ela, infelizmente, ela acabou falecendo. Ela fazia hemodiálise há 17 anos. Uma senhorinha, se não me engano, tinha 80 anos. Cortaram o carro dela, Angélica, porque ela morava dentro da ocupação. Ela morava lá dentro, ela fazia hemodiálise, ela tinha um carro... Que a prefeitura disponibilizava para levar ela para São Paulo fazer hemodiálise. Carro da prefeitura. Isso, carro da prefeitura, da Secretaria de Saúde. E aí, quando descobriram que ela estava morando na ocupação, falaram, ou você sai da ocupação, ou a gente vai retirar seu carro. Ela falou, eu não tenho para onde ir. Você tem a casa do seu filho, eu não vou ficar na casa do meu filho, eu tô morando de favor na casa do meu filho. Por mais que seja filho, a gente não se sente confortável, Angélica, de estar de favor na casa de alguém. Então, ela decidiu ir para a luta. E eles tiraram o carro. Eles retiraram o carro. O Wendel foi até a Secretaria de Saúde, ele tem esse áudio gravado até hoje, tá? E aonde a pessoa que atendeu ele falou, cara... com todo respeito, eu não tenho nada contra vocês, mas é uma ordem de cima, ainda mais de quem é a ordem? É do prefeito, Mas cara. isso é de uma pessoa muito ruim. É ruim, é aquilo que eu falo. Porque assim, você dá sorriso pra câmera, você fazer seu marketing digital, ô Angélica, que você vê a nossa luta, o nosso marketing digital era pra mostrar a luta, era pra mostrar que aquelas pessoas existiam, não era pra levantar a nossa bola, levantar a nossa autoestima, não. Era pra mostrar a realidade do município. Porque assim, na rede social tudo é muito lindo, tudo é muito bonito, mas assim, por trás das câmeras, existem as pessoas que necessitam. Sim. Então, cortaram o carro dela, ela ficou 1 mês sem o carro, Angélica. Os moradores se organizou, um dia um pagava Uber, o outro pagava o ônibus, um acompanhava, até... Pobre ajudando o pobre. Que quem poderia ajudar, deu as costas. Deu as costas. Foi ruim. Foi uma pessoa ruim. Isso, e aí cortou, o Wendel foi lá e falou, se você não resolver esse problema agora, eu vou descer a ocupação todinha, vou juntar todo o movimento e vou trazer aqui pra porta e a gente vai manifestar aqui na porta. Não, pelo amor de Deus, cara, não faz isso. Ou você devolve o carro dela agora, porque a mulher tá 1 mês... E a gente não tinha mais dinheiro para ajudar ela. Fazer hemodiálise é uma coisa que judia muito da pessoa. E ela já tinha aquele monte de caroço no corpo. Era uma senhora, 80 anos quase. Ela tinha 70 e poucos. Ela faleceu, então? Ela chegou a falecer agora, um tempo atrás. A gente ficou sabendo. E aí... Morando ali? Morando ali. Sim. E aí eles devolveram o carro. Quando o Wendel chegou na ocupação, ligaram para dona Raimunda. O que é a força do povo, né? O que é a força do povo. Quando o povo se junta... acaba com essas decisões arbitrárias do poder público. Eu entrei no site do Ministério de Integração e de Desenvolvimento Regional, do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, que implementa políticas e programas que promovam o acesso à moradia. Itaquá está pendente desde 2008. Talvez agora eles dêem uma justificativa, depois dessa informação. Então, o que era as políticas públicas que vem ajuda do governo federal, está pendente desde 2008. E eles não vão se preocupar com isso, Angélica. Sabe por quê? Porque eles têm onde morar. Sim. Eles têm onde morar. Então, assim... Não, eles não querem mostrar. Porque, assim, para o poder público é feio você ir de Poá para Itaquá, ou vir de São Miguel e Itaim, em sentido Suzano... É feio passar ali na estrada e ver aquele monte de barraco. Então, vamos vamos esconder para baixo do tapete. Então, Itaquá não tem morador de rua. Não tem. Eu ouvi de uma pessoa lá dentro, logo que vocês ocuparam ali aquele espaço,
algumas semanas antes, tinha tido muito frio. Temperaturas baixíssimas. E as pessoas dizendo que tinham visto pessoas ali que moravam na praça morrerem de frio. Uma família que foi para lá, que estava na rua, que viu pessoas morrerem de frio no centro de Itaquá. Mas assim, se eu não vejo, não existe. Não. Então eu tiro todo mundo dali. Então isso é muito feio, eles não querem que fiquem ali. Não. É que assim, a cidade é muito linda, é maravilhosa. Gastaram 3 milhões, se eu não me engano, para Papai Noel descer de helicóptero. Para luzinhas para enfeitar. Isso, 3 milhões. 3 milhões você levantava aqui aquele terreno, eu vou colocar específico a Caplast. Hoje a gente não estamos mais organizando a Caplast. Vocês saíram de lá? Nós saímos de lá já, devido a alguns problemas que aconteceu. Mas assim, independente de eu ter saído, as famílias permanecem lá. Claro. Então assim... A última vez que eu fiquei sabendo eram 200 famílias que sim, tinham ali. 200 famílias morando ali. 200 dentro famílias, de barracos, 200 muito famílias. felizes, sabe por quê? Porque na rua elas não tinham isso. A gente tem relato de famílias que passou uma pessoa na rua, ela com os 2 filhos dela tentou tacar fogo. Então, assim, eu vou gastar o dinheiro do povo com o Papai Noel para ficar bonito, para mostrar para a cidade. Quem é que vai ver o Papai Noel descendo de helicóptero? De que adianta a criança ver um Papai Noel descendo de helicóptero se ela não tem para onde ir? Se ela não tem comida dentro de casa? Porque lá dentro a gente tinha muito isso, Angélica. Às vezes a gente recebia... Porque assim, eu tenho minha casa, eu sou trabalhadora, eu trabalho. Porém, eu não tinha condição de manter aquilo ali. O que eu podia, eu fazia, tirava do meu bolso, mas não era sempre. E quando não tinha uma doação na porta? Porque a gente recebia bastante doação. E quando não tinha, que faltava o pão, faltava o leite? Imagina aquela criança. Teve um caso de um menino que morava lá, que foi pego em frente à associação de uma vereadora que tem aqui na cidade, a única mulher que existe aqui na cidade. Ela tem uma associação que atende criança e adolescente. Sim. E aí eles estavam usando alguma coisa na porta da associação dela. Ela teve a cara de pau de ir na Câmara, ao vivo, e falar das crianças. Falar mal das crianças. Eu já tenho as minhas crianças para atender, eu não vou ficar atendendo criança da onde, dali. Mas peraí. Criança. Se a sua associação é para atender criança e adolescente, por que você vai fazer a discriminação porque são da Caplast? Então, assim, a gente tinha muito problema, Angélica, porque assim, ali foi o miolo. Porque assim, em frente à avenida, liga as principais cidades. Quantos vereadores foram lá? Prestar ajuda, apoio? Nenhum. Nunca foram. É bom que se diz. Nós temos 19. Nunca foram, não foram. Nós temos 19. A gente procurou 2. Os 2 viram as costas pra gente. Mas não foi procurar que eles foram na porta da ocupação, não. A gente encontrou. Mas tem um vereador que diz que defende há muitos anos a moradia. Não, quem? É sério? Sim, tem um vereador que há mais de 20 anos, segundo ele luta por moradia em Itaquá. Isso, ele luta por moradia. Mas qual que é a luta por moradia? Porque eu penso assim, Angélica, quem tá precisando não dá pra ficar esperando em fila de habitação, ser sorteado, não. Porque assim, o direito à moradia, ele não espera, ele não socorre quem dorme. Então eu vou ficar esperando porque eu tenho condição de pagar meu aluguel, eu moro de favor na casa de alguém, pra mim tá tudo bem. Então assim, eu acho que assim, um município que nem São Paulo tem, existem critérios para atender as pessoas. Porque assim, de que adianta eu lutar pela moradia e jogar o povo lá no fundão de Itaquá? Que nem lá no Piratininga. Que não tem ônibus. Não tem ônibus, demora 4 horas para passar um ônibus. Então assim, não tem escola, não tem saúde próxima. E quando você vai ver as pessoas que foram contempladas dentro desse plano de moradia que eles têm aqui, que eles lutam há 20 anos... Você chega lá, eu não tenho nada contra quem tem carro, quem não tem. Você chega lá, eu no dia quando entregaram o Lebane, tinha Veloster lá dentro, Angélica. Veloster. E um monte de gente precisando de moradia. Era carrão. Sim. Era só carrão. Quando você olhava, mas peraí. Será que essas pessoas realmente eram as pessoas que precisavam da moradia com urgência? É questionável, né? É questionável. Só para as pessoas terem uma noção, eu peguei aqui no site da Prefeitura a competência da Secretaria de Habitação. Promover processos democráticos na formulação, na implementação dos recursos de políticas habitacional. E tem mais, fiz um resumo, né? Porque as palavras são muito bonitas. Sim. Você lê assim, nossa, a secretaria faz isso, né? O Fundo Social de Solidariedade, que é de responsabilidade da primeira-dama. Isso. Competência de mobilizar a comunidade para atender às necessidades e problemas sociais locais e resgatar a dignidade. Que lindo! Nossa, é muito lindo, né? Muito Mas lindo. Chegou lá na ocupação, lá, com um monte de cachorro, é para prender, pode tirar, desse jeito. A secretária, a Angélica Quirino, né? Ela foi lá. Ângela Quirino. Isso. Ela foi lá na ocupação. Falou que a gente tratou ela muito rispidamente. Porque ela foi lá atender as famílias. Mas o atendimento era, vocês saem, depois vocês procuram a prefeitura lá para cadastrar.
Quem vai ficar esperando em fila de cadastro, Angélica? Pelo amor de Deus. Secretaria de Desenvolvimento Social atua no planejamento, organização, articulação, direção, coordenação, execução, controle e avaliação de políticas públicas de assistência social e habitação. Cadê essas secretarias para esse povo todo que precisa? A gente só recebeu a visita deles no dia da tentativa de reintegração, que foi aquela vez que você lembra. Sim. Então, assim, a gente nunca recebeu a visita do CRES ali, que é a proteção especial. Nunca recebemos a visita do CRAS, que é a proteção básica. Aliás, nunca recebemos nenhuma cesta básica quando as famílias foram lá. Que eu falei, gente, tinha muita gente, não estava chegando muita doação, vão até o CRAS. O CRAS, ele disponibiliza, em um ano, você tem direito a 3 cestas básicas, dependendo da que é o situação. governo do estado que manda. Sim. Né? Foi o negado. prefeito fica falando, a gente está doando cesta básica. É o governo que manda. É o governo, é o dinheiro do povo. Exatamente. Então, é o nosso assim, dinheiro, a gente paga imposto, que a gente tem que ter um retorno. Sim. E é a política pública, pelo menos, eu acho que seria o básico. Então, assim, a gente nunca recebeu essas visitas lá, pelo menos para acompanhar, Angélica, sabe? É um descaso com aquele povo, que eu vou falar para você. Eu não desejo que eles passem por nenhuma dificuldade na vida, porque eles nunca vão passar, né? Estão no topo do alto escalão. Então, assim, o papel deles, que nem você falou, é muito bonito. Tá lá no site, você vai pesquisar, e a secretária faz isso, desenvolvimento, isso. Mas nada na prática funciona. E não funciona mesmo. Não é porque, eu fui uma das idealizadoras da Caplas. Não, eu sou uma munícipe. Sim. Então, assim, eu entendo que eu já passei isso na pele. Eu passei fome em Itaquá. E só aparecer em época de eleição. Porque agora vão começar a aparecer, pode ter certeza. Eles já estão se movimentando. Vão começar a abraçar pobre, tomar café na casa do pobre, comer o pãozinho do pobre, abraçar, tirar foto, porque é ano eleitoral. A gente está em época eleitoral. Tá. Então, assim, na minha época, eu só via eles me levar um colchão, porque o meu molhava na enchente. E não era só molhar, era rato boiando, era isso, era lixo, era bosta, era tudo isso. A enchente. Sim. Era uma situação precária de verdade, porque a gente não tinha saneamento básico. Que era uma coisa essencial que a gente deveria ter. Então, claro. assim, da mesma forma que eu passei por isso no município, há 20 anos atrás, essas mesmas pessoas estão passando isso hoje. A história só se repete. Só se repete. Só que assim, mas na no mídia, ano eleitoral marketing, tudo vai ser resolvido. Isso, tudo vai se resolver. Eles vão levar a cesta básica para o povo. Pode ter certeza que o Fundo Social de Solidariedade vai encaminhar a cesta básica. Eu vou te falar para você, uma vez, Angélica, a gente recebeu um caminhão de cesta básica. Na verdade, a gente tinha recebido uma denúncia, foi lá os policiais civis, com mandado, falando que a gente estava criando bomba para atacar a prefeitura. Como que é? Criando bombas para atacar a prefeitura. Fazendo bombas artesanais. Isso, artesanais para atacar a prefeitura. Na hora a gente falou, não vai entrar. Depois a gente ligou para o advogado do movimento e falou, não, deixa entrar. Vai lá e mostra a luta para eles. Os caras entraram, Angélica, a gente começou a mostrar cozinha comunitária, alimentação, na época... Eu lembro que eles tomaram cafezinho com a gente lá, né? Isso, muito precário na época. Então, assim, eles viram toda a nossa situação, viram que realmente a gente não estava criando bomba, que ali eram famílias trabalhadoras, né? Não me chegou um caminhão de cesta básica, Angélica? E todo mundo achando que foi o Caldeira, ele rindo, ele em nenhum momento falou que não. E a gente, nossa, foi o Caldeira, eu acho, porque ele estava na esquina, foi lá ver o caminhão, falei, o Caldeira. Caldeira é o secretário de Segurança Pública. E como ele estava atrás do caminhão, que eles faziam um plantão ali, né? Teve uma época que ninguém entrava, não entrava alimentação, não entrava nada. Eles ficavam a GCM ali guardando o território, porque a parte da frente é particular. Então, assim, o município não pode dispor dos GCM deles para ficar cuidando de patrimônio privado. A função da GCM é cuidar de bens públicos. Isso, que fique bem claro, função da GCM, cuidar dos prédios públicos, ficar na praça, cuidar da praça, tomar conta dos pombos, isso, mas enfim. Isso não acontece. E aí chegou esse caminhão de cesta. Aí a gente falou, estranho, o Caldeira mandou pra gente? Angélica, a gente revirou essas cestas. Acho que, se eu não me engano, foram 80 cestas básicas que ele mandou. Pois a gente abriu uma... Ele mandou, então? Ele mandou? Não. A gente ficou nessa dúvida. Sim. E a gente agradecendo o Caldeira, e ele não se calava. Ele não se manifestou. Não se manifestou. Aí, um certo dia, passou um tempo, a gente não descobriu quem foi que mandou essas cestas básicas, entregando para as famílias. Aconteceu um episódio do Conselho Tutelar dentro da Caplast. Uma mãe separou de um pai, ela tinha 2 crianças. Uma era desse pai e uma não, era de um outro relacionamento. Sim. O Conselho Tutelar tomou uma criança, entregou com termo de responsabilidade para o pai, e na alegação deles era que a criança estava em situação de vulnerabilidade social dentro da Caplast. Então, ali não era um ambiente saudável para ela morar.
E quantas crianças tem lá dentro? Ela tinha 2, eu tô falando desse Sim, caso específico sim. dessa mãe. Só que o Conselho Tutelar só retirou uma. Sim, então a outra pode A continuar. outra poderia continuar A outra e as situação de outras? risco. E as outras também. Uhum. Até porque o Conselho nunca foi lá para verificar a situação, fazer uma visita familiar ou encaminhar o CREAS ao CRAS para que Orientar fizesse e tal. uma visita para entender a situação de cada um. Quando a gente chegou na delegacia, que a gente foi parar na delegacia, pegamos as mulheradas tudo, vamos garantir o direito de vocês lá, vamos no delegado, que o que a conselheira fez foi errado. Me encontro esses 2 policial. O que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, a gente está aqui, aconteceu isso, isso, isso. Bom, vocês receberam a cesta básica lá, o caminhão de cesta básica? Não foram os policiais que mandaram, que foram lá verificar a situação da bomba. Eles viram a situação das famílias, viram que realmente era família. Se compadeceram, mandaram um caminhão de cesta. E o Caldeira agradecendo pelo... Porque assim, na fazendo nossa sombra cabeça, com o chapéu alheio. a gente achou que foi ele que entregou, porque ele que estava lá atrás do caminhão. Falei, é o Caldeira que mandou. Nossa, será que o coração dele é tão bom assim? A minha solidariedade para os colegas servidores públicos da GCM, que tem que receber ordens e tem que respeitar a ordem do seu superior. Porque eu vi eles ali, eles olhavam para a gente naquele momento ali de tumulto e sorriam para a gente, como, olha, eu não queria estar aqui. E daí tomaram um cafezinho com a gente, comeram bolachinha e tal. Então a gente via que eles não queriam estar ali, que eles percebiam que era injusto o que eles estavam fazendo. Mas olha só, Kathleen, ainda essa semana também, consultando ali o site da prefeitura, porque a gente não vai aqui falar coisas sem conhecimento de causa, né? Sem ter de onde tirar as informações. A gente vai no órgão, de fato, que tá resolvendo ou não as situações. Tem lá no site da prefeitura, Itaquá lança o programa habitacional. Olha que bom. Eu fiquei contente. Até aí, até essa parte da frase que eu fiquei contente. Itaquá lança o programa habitacional que se intitula Lote Social Urbanizado. Não gostou da notícia? Eu gostei dessa notícia quando eu li. Você gostou da notícia? Aí depois eu fui ler do que se refere, né? É uma concessão de um terreno que a prefeitura vai tomar posse. Eu quase li caplaste, quase li essa palavra, né? Então a ideia, segundo a secretária Ângela, a ideia é que terrenos ociosos sejam divididos em lotes que serão sorteados e distribuídos por 99 anos como uma concessão para que beneficiários possam, em sistema de mutirão, construir suas casas. Foi bom você ter tocado nesse assunto, é muito interessante. O terreno da Caplace pode ter certeza que não vai ser, porque eles não vão colocar pobre na avenida para morar, porque é muito feio. Imagine pobre morando ali, não pode, tem que ir lá no Pium, lá no fundão de Itaquá, lá eles vão achar terreno. Pinheirinho, né, que é longe, lá, né? Isso, que demora 4 horas um ônibus, não tem UBS, não tem escola próxima, é tudo muito distante. Só que assim, foi bom tocar nesse assunto, porque assim, é muito importante que eles tenham clareza para anunciar essas coisas para a população. Porque assim, imagine, a população, o sonho dela é ter a casa própria. Nossa, a prefeitura vai me dar um terreno. Vai me dar, porque praticamente eles entendem dessa forma. Sim, eles não sabem que é o retorno de impostos, isso, né? Eles não colocam lá na mídia social, quando eles vão falar desses programas, é um empréstimo que a gente está emprestando para a família por um período, e aí essa família morreu, não é mais dela, eu pego de volta. É um empréstimo da terra. Só que assim, nesse programa, eles também têm que deixar especificado como que vai atender e os dependentes dessas pessoas. Porque assim, por exemplo, eu sou contemplada, até porque eu tenho meus filhos. Então assim, se eu morrer, meus filhos vão virar sem teto. Sim. Porque assim, se é por 99 anos... Eu estou pensando para você, eu não estou pensando para as crianças. Isso, entendeu? É exatamente isso que você falou. Então assim, é um empréstimo que me favorece. No momento vai favorecer minha família. A partir do momento que eu não estiver mais aqui, minha família virou sem teto novamente. Então assim... E outra coisa, para atender essas pessoas, a Caplace está envolvida, né? Eu acredito que se as pessoas verem esse vídeo, as pessoas que estão na Caplace não aceitam isso, porque isso não é luta de verdade. Pessoal, pensem quando ouvirem alguma proposta que vem da prefeitura. Eu fui procurar, porque assim, Itaquá lança o programa habitacional, lote social urbanizado, e encaminhou para a Câmara de Vereadores para um projeto de lei. Um projeto de lei. Aí eu vou lá na Câmara, eu quero ver esse projeto de lei. Cadê o projeto de lei? Não tem esse projeto de lei na Câmara de Vereadores. Não tem. Então, população, quando vocês ouvirem alguma coisa
que vem do setor público, Desconfia. da prefeitura, vai atrás para ver, cadê a lei que garante isso para mim? Cadê a lei? Não existe, nem chegou na Câmara de Vereadores ainda. Vejam. Ano eleitoral. Exatamente, nós Ano estamos eleitoral. em julho de 2023. 2024 tem eleição. Vai dar tempo desse projeto ser apreciado pelos nobres edis, ser votado em duas votações e depois ser colocado em prática? Bom, até lá, alguém já conversou com o pessoal da Caplast, a gente está se referindo à Caplast, porque esse projeto está bem claro, vai ser para o pessoal da Sim, Caplast. não. Ele vai retirar o pessoal da Caplast, porque a gente vai construir aqui apartamentos, casas e tal. Retira, o pessoal acredita. Isso. O pessoal acredita e sai. Volta para a rua. Porque para onde que a prefeitura vai mandar aquelas 200 famílias? Mas assim, Angélica, tem que frisar também que são esse terreno de concessão, porém, existem 40 mil famílias inscritas. Esse número que eu ia te perguntar, que eu não lembrava. São 40 aumentou para 40, era 24. Na Sim. época que a gente estávamos na Caplast, que foram lá na Câmara fazer lá as palestrinhas deles, e aí falaram que o número da habitação que estava hoje era 24 mil, hoje está em 40 mil. 40 incluindo mil. 200 pessoas da Caplast, as pessoas da Caplast vão concorrer com essas 40 mil. E outra, eu não sei se você ficou sabendo, o prefeito, assim que a gente estava lá, ele criou um programa que o município só irá atender, na questão de habitação, famílias que moram aqui em Itaquá há 5 anos. Sim. Então, assim, porque assim, ele achou que o povo era de São Paulo, tá vindo aqui pro município. O município não vai atender vocês. Tá. Então, o que tem que deixar claro, são 40 mil famílias concorrendo junto com as pessoas da Caplast. Que terão que comprovar a moradia na cidade Por 5 anos. Eles não têm documento. Não, depois que a gente organizou lá, eles têm título Tá. de eleitor, eles têm RG, eles têm tudo. Porém, não compõe esses 5 anos. Exatamente. Não vai chegar nesses 5 Porque anos. assim, quem tava na Documento rua é não tem recente. documento, Angélica. Você acha que eu vou me preocupar com documento se a minha preocupação maior é ter onde morar? Como é que eu vou me preocupar com documento? Então, a gente organizou isso depois. Pessoal, tem que tirar o título. Pessoal, vamos tirar o RG. Pessoal, vai lá no CRAS, Sim. fazer o CAD único. Então, assim, as pessoas não recebiam nenhum benefício. E para receber o benefício aqui em Itaquá também é muita luta, não sei porquê, é um sistema só, porém é uma luta porque eles dificultam, né, para que as pessoas não sejam Sim. atendidas. Então, assim, o que tem que deixar claro é que essas pessoas que não têm 5 anos de título de eleitor, Sim. porque eles estão preocupados com o título de eleitor. Claro. Eles não estão preocupados com o munícipe, com o cidadão. Então, assim, se você não tiver 5 anos de título de eleitor, você vai mesmo assim, você ainda vai concorrer com mais 40 mil pessoas. Aí sempre tem aquele amigo do vereador, amigo do prefeito, amigo de não sei quem, que é encaixado no lugar da pessoa que necessita, depois vende um apartamento e quem precisa permanece na rua. É assim que a gente funciona. Sempre eles dão um jeitinho brasileiro para os amigos deles, mas para a população, que é o papel deles, porque quem está gerindo a cidade tem que pensar nas pessoas. Eu não posso só pensar nos grandes empresários. Seria o ideal, né? Entendeu? Seria o ideal. Eu não posso só pensar nos grandes empresários, porque eu vou favorecer um empresário aqui, o outro ali. Pensa na população, porque quem garante o voto é o povo, quem decide é o povo. Só que esse povo não tem título, então eles são esquecidos. Para mim não vale nada. Exatamente. E você foi conselheira tutelar por 6 anos. E daí você se vê diante de toda essa situação, com as crianças ali sendo ameaçadas de ficarem longe dos seus pais por causa do conselho tutelar, né? Porque, assim, tem essa até a grande dificuldade, eu não sei se o Endo me autoriza, mas eu vou falar de qualquer forma, porque, assim, eu fui conselheira não aqui na região do município de Itaquá, em São Paulo. Porém, a gente já vê muita injustiça lá fora, né, Angélica? Então, assim, a gente presenciando, vendo aquelas crianças sem ter o direito à escola, que negaram o direito à escola lá no Maria Olaila. Falou que não poderia atender porque as crianças não tinham comprovante de endereço. Então, peraí, a própria educação negando o direito da criança. Era praticamente isso. O CRAS, assistência básica, negando o direito das crianças. Então, assim, como é que a gente muda isso? É ocupando os espaços, Angélica. Por quê? Porque, assim, os conselheiros que tem aqui recebem ordem da GCM, recebem ordem do prefeito. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo. Sim, não jurisdicional. sim. Uhum. Entendeu? Então, assim, não compete à prefeitura dizer o que o Conselho Tutelar tem que fazer. Existe o ECA. A gente segue a lei do ECA. Então, assim, como é que eu vou garantir o direito? Que eu vou zelar pelo cumprimento do direito das crianças. Se eu estou mandando o prefeito mandando a GCM ir lá e tomar as crianças dos pais, sendo que a cidade não tem nem centro de acolhimento. Quando irá uma casa, um SAICA para atender as crianças. Então, assim... Não, nós temos, assim, aproximadamente 5 mil crianças até 4 anos que não tem vaga em creche. Então,
Então, peraí, o camarada, em vez de se preocupar em atender o município, gerir a cidade e deixar ela verdadeiramente bonita, que nem ele fala na rede social, não, o cara fica... Eu vou atender, por exemplo, Itaquá, em frente à prefeitura. Cara, ali já tá lindo, pra que eu vou revitalizar aquilo tudo? Sendo que lá embaixo dá enchente toda vez que chove, a Vila Japão enche. Então, assim, por que eu vou me preocupar em mostrar? Porque aqui é o cartão postal da cidade, então eu vou mostrar a parte mais bonita. Mas, assim, tem um monte de criança fora da escola, um monte de mãe que não tá trabalhando porque não tem com o que deixar. Exatamente. E querendo ou não, o direito à educação, o direito é essencial, é prioridade as crianças estar na escola. E não tem vaga suficiente. Não tem. Mas o município está muito bonito, Tá segundo tudo muito lindo. o executivo e o legislativo. Tá tudo muito né? lindo. Kathleen, nosso tempo está acabando. É uma pena, porque se deixar a gente... Tem muita coisa. Tem pra muita falar. coisa. E você é uma pessoa que tem conteúdo. Eu já disse para você no início, e não é rasgação de seda, eu sempre quis te trazer aqui. Já era para ter vindo já há algum tempo, infelizmente não deu. Mas hoje o dia chegou. Você esteve aqui com a gente, com o nosso programa, o podcast Elas Pode Mais, e nos esclareceu muitas coisas, nos informou também sobre coisas que nós não imaginávamos que existia, principalmente sobre a questão habitacional, que é de suma importância e de interesse de todos. Né? Então, assim, eu só tenho a te agradecer. Te agradecer muito por você ter disponibilizado o teu tempo em ter vindo aqui, conversado com a gente. Muito obrigada, Kathleen. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Como eu falei, eu nunca participei de um podcast, é a primeira vez. Doeu? Não, foi bom. Obrigada pela oportunidade, porque às vezes a gente precisa também ter voz, né? Mostrar o que é o movimento, porque lá fora eles falam muita coisa, né? É desfavorável ao nosso favor, mas a gente só tá aqui para fazer a justiça. É assim, se um dia disser para mim que é crime tirar as famílias da rua e colocar dentro de uma ocupação, eu vou cometer esse crime sempre. Pode me prender, não tem problema nenhum. Porque eu acredito que isso é ter o senso de justiça. Então eu gostaria de agradecer vocês, tá? Do podcast. Muito obrigada pela oportunidade. E o nosso podcast está aqui para isso, para dar voz principalmente para as mulheres, como a Kathleen, as demais que já vieram, as outras que virão nos programas futuros. É dar voz para essas mulheres, né, que não conseguem falar em momento algum, não, né, é dado voz a elas. E a gente está aqui para mostrar essas mulheres maravilhosas e com conteúdo que nós temos. Até mais, te aguardamos. Siga a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook, lá no YouTube, @Coletivo Alinhadas, que você vai ver essa entrevista e outras mais. Obrigada pela participação e até mais. Com histórias repetidas de um passado